O continente europeu está diante de um desafio significativo. Uma de suas maiores reservas de petróleo está próxima do esgotamento. O campo petrolífero Johan Sverdrup, localizado na Noruega e considerado o mais produtivo da região, está entrando em sua fase final de operação. Essa notícia surge em um momento crítico, agravando a situação de diversos países que já enfrentam restrições severas após a interrupção das importações de petróleo da Rússia, devido às tensões políticas na região leste. Este campo, que foi essencial para suprir uma parte relevante da demanda de petróleo em nações como o Reino Unido, Alemanha, Países Baixos e França, está vendo sua produção diminuir consideravelmente. Embora responda por cerca de um quarto do petróleo consumido por esses países, seu valor vai muito além da quantidade. Trata-se de um tipo de petróleo com baixo teor de enxofre e leve, o que simplifica o processo de utilização por dispensar etapas complexas de refino. Com a aproximação do inverno, quando a demanda por energia aumenta, a situação se complica. A empresa norueguesa Equinor, que administra o campo Johan Sverdrup, e outras fontes relevantes confirmaram que a produção deve cair significativamente e poderá se esgotar no início de 2025. Apesar do recorde de produção alcançado em 2019, com cerca de 750 mil barris diários, essa capacidade já está em declínio. O próximo ano trará uma redução ainda mais drástica, com a produção caindo para cerca de 300 mil barris por dia. Essa quantidade será insuficiente para atender até mesmo 15% dos países dependentes. E não é só o resto da Europa que sofrerá. A própria Noruega, que depende desse campo para mais de 40% de sua produção total de petróleo, será impactada. O segundo maior campo petrolífero do país, Snorre, com menos de 95 mil barris diários, não tem capacidade para compensar essa perda. A dependência europeia do petróleo norueguês começou a crescer rapidamente após a imposição de sanções e restrições ao petróleo e gás russos. Com o início do conflito na região leste da Europa, a União Europeia implementou uma série de medidas punitivas contra a Rússia, incluindo a proibição da importação de petróleo. Essas ações forçaram os países europeus a buscar com urgência novas fontes de energia para suprir suas necessidades, e a Noruega emergiu como a principal solução temporária. O país, conhecido por suas vastas reservas energéticas, aumentou significativamente sua produção para atender a demanda crescente e reduzir a dependência da Rússia. Apesar de a Noruega ter registrado um aumento impressionante nas receitas provenientes do petróleo em 2022, impulsionada pela valorização dos preços e pelo aumento das exportações, essa situação se mostra insustentável no longo prazo. A produção norueguesa já começa a enfrentar limitações naturais, e o esgotamento progressivo dos seus principais campos, como o Johan Sverdrup, indica que essa fonte de energia não poderá continuar a abastecer a Europa no mesmo ritmo. A situação é agravada pelo crescimento da demanda, especialmente durante os meses de inverno, quando o consumo de energia atinge picos históricos. Em 2023, a assinatura de um contrato histórico entre a Noruega e a Alemanha marcou um importante capítulo na busca por segurança energética. Esse acordo previa o fornecimento de 1/3 do consumo anual de gás alemão, um movimento estratégico que visava compensar a perda do fornecimento russo. No entanto, apesar do otimismo inicial, a capacidade de manutenção dessa oferta encontra barreiras na limitação dos recursos naturais noruegueses e no esgotamento de reservas que, até então, eram vistas como estáveis. Enquanto isso, os países europeus enfrentam uma combinação complexa de crises econômicas, sociais e políticas. A dependência de fontes de energia externas, aliada às sanções aplicadas à Rússia, não apenas expôs as fragilidades econômicas da região, mas também provocou uma reação em cadeia de dificuldades internas. Os efeitos dessas sanções se refletem em inflação crescente, baixa produtividade industrial e tensões sociais que geram instabilidade. Nações como Alemanha e Espanha estão particularmente vulneráveis, e especialistas preveem que a recessão que já está se desenhando deve se intensificar em 2024.
A incerteza energética somada às políticas econômicas desafiadoras coloca a Europa em uma posição delicada. A redução na oferta de energia pode impactar ainda mais a competitividade industrial do continente, que já enfrenta pressões para manter seu lugar no cenário econômico global. Enquanto os países procuram diversificar suas fontes de energia, a transição para soluções renováveis e sustentáveis ainda está em uma fase inicial, incapaz de atender rapidamente à escala de demanda atual. Dessa forma, a dependência europeia do petróleo norueguês, que parecia ser uma solução temporária viável, agora se revela um desafio crescente e um lembrete de que a segurança energética da Europa está longe de estar resolvida. Por outro lado, a Rússia, mesmo sob fortes sanções econômicas impostas por várias nações ocidentais, tem relatado uma resiliência surpreendente em sua economia. Segundo representantes do governo russo, essas restrições acabaram por impulsionar o fortalecimento de setores estratégicos, levando o país a redirecionar seus esforços e ampliar sua presença em novos mercados internacionais. Dados recentes sugerem que, em vez do declínio esperado, a economia russa pode estar em crescimento em áreas críticas, como o produto interno bruto e a receita proveniente da exportação de petróleo e gás. Essa situação reflete a capacidade da Rússia de se adaptar a um cenário adverso e de encontrar novos parceiros comerciais, diversificando suas rotas de exportação e consolidando laços econômicos com países da Ásia e outras regiões. Enquanto isso, a notícia do esgotamento iminente do campo petrolífero Johan Sverdrup é vista como um golpe devastador para os governos europeus, que até então dependiam da Noruega como uma solução provisória para suprir a demanda energética. Essa revelação exacerba a preocupação de líderes políticos e econômicos, aumentando a pressão por uma resposta urgente e eficaz que possa minimizar o impacto desse déficit de oferta. A falta de alternativas imediatas e viáveis coloca a Europa em uma situação de vulnerabilidade, forçando os países a repensar suas políticas energéticas e acelerar a busca por fontes renováveis ou novos parceiros de fornecimento. Com o inverno se aproximando, a pressão para encontrar soluções se intensifica, já que a demanda por aquecimento e energia elétrica cresce significativamente durante essa estação. A incerteza quanto ao futuro da energia no continente se torna um desafio ainda mais complexo, uma vez que a dependência de fontes externas e a limitação de recursos próprios dificultam a estabilidade. Para evitar um cenário de escassez que pode impactar não só a economia, mas também o bem-estar da população, a Europa precisa explorar alternativas como o fortalecimento de infraestrutura para energias renováveis, o investimento em tecnologia de armazenamento de energia e o estabelecimento de acordos com novos fornecedores. A crise atual também tem forçado líderes a considerar medidas de longo prazo, como a diversificação da matriz energética, que inclui a ampliação do uso de energia solar, eólica e até o estudo de possibilidades com a energia nuclear em um contexto mais seguro e sustentável. No entanto, essas soluções exigem tempo e recursos consideráveis, o que deixa a Europa em uma corrida contra o tempo para evitar que a situação se agrave. Encerramos aqui nossa análise sobre a situação energética europeia e o impacto global desta complexa rede de eventos. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais atualizações e análises. Até a próxima!